povo de Jerusalém, com apostasia contínua, retém o engano e não quer voltar. Escutei e ouvi o que falam, o que não é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo que fiz eu. Cada um se desvia na sua carreira, como o cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados. A ola, o grão e a andorinha observam o tempo da sua ribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. O Senhor Jesus Cristo comparou três animais. Ele disse que a pomba, o grão e a cegonha conhece o tempo da sua ribação, o tempo que ela tem que fazer um ninho, um esconderijo para se esconder do frio ou muitas vezes do calor. E o povo dele não conhece o tempo do fim. Jesus Cristo falou em Mateus 24, alertando aos seus discípulos os sinais que antecederiam a sua volta, o arrebatamento da sua igreja. E a igreja que eu falo não é um templo de tijolo. A igreja, homens e mulheres que amam a sua vida, foi o que falou Paulo. Todos aqueles que amam a sua vinda. Todos aqueles que estão esperando com o coração angustiado, porque sabe que nessa terra, neste mundo que nós vivemos, não há verdade, só há engano, só há ódio, só há tristeza, destruição, porque o príncipe deste mundo é o diabo. O Deus deste mundo é o diabo. Infelizmente, muitos não acreditam nas Escrituras. Estão negando a eficácia do Evangelho de Cristo. Estão negando a comprovação das Escrituras. Porque tudo que Jesus escreveu já aconteceu e está acontecendo. Só que infelizmente o homem é obstinado. O homem, Deus comparou como um cavalo que se lança sobre o abismo. É um cavalo que não tem quem o dome. Mas porém, quando o homem se deixa ser dominado pelo Espírito Santo de Deus, ele se torna como cordeiro. Porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são de Deus. Foi o que o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 8 e capítulo 9. Todos aqueles que vivem de acordo com o Espírito Santo, estes são os filhos de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo estava falando por intermédio do seu profeta Jeremias, que os animais conhecem o seu tempo, os animais conhecem as estações, mas o meu povo não conhece o fim. Isaías, o Deus Todo-Poderoso, fala o seguinte para Isaías: eis que eu anuncio o fim desde o início. Desde o início, o Senhor já tem anunciado o fim de todas as coisas. Em Judas, no único capítulo, na única epístola de Judas, Judas fala que Enoque, antes mesmo de Noé, já tinha profetizado o fim, que o Senhor viria com os seus santos anjos. Enoque. Por isso que o Senhor falou para Isaías: eis que eu anuncio o fim desde o início. O Senhor tem anunciado, só que as pessoas não estão percebendo. Jesus falou em Mateus 24: quando vocês ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, pestes, pandemias,
terremoto em todos os lugares da terra. Pai se levantará contra filho, filho se levantará contra o pai, matar-se-vos-ão, trair-se-vos-ão, e vocês serão odiados por todos, por causa do meu nome. Você sabe por quê? Jesus fala no Evangelho de Mateus 24, que a igreja dele seria odiada por toda a terra, por causa do nome e do testemunho de Jesus Cristo. Você sabe por que que o mundo, as pessoas, quando eu falo mundo, eu estou me referindo às pessoas em geral, não odeiam, não detestam e não estão perseguindo aí da igreja? Sabe por quê? Que não estão perseguindo os verdadeiros cristãos? Porque infelizmente dá uma dor no coração, um aperto da alma para falar isto, mas é a verdade. Sabe por que o mundo não está perseguindo a igreja? Não está matando igual matava os antigos apóstolos, Paulo, Pedro, Tiago, arrastava pelas ruas, levavam preso para as cadeias. Sabe por quê? Infelizmente, dói o meu coração de falar, mas é a verdade. Sabe por que não fazem mais isso? Porque a igreja se vendeu. A igreja, aquilo que se chama igreja, ainda nesses tempos, se venderam. Não pregam mais o evangelho porque não querem ser perseguidos. Não pregam mais o evangelho, sabe por quê? Porque tem medo do governo, tem medo das pessoas. A igreja, aquilo que eles dizem que é igreja, é covarde. Não prega o que está nas escrituras. Glória a Deus. Pregam a palavra que massageia o ego das pessoas, mas não pregam o verdadeiro evangelho que Jesus mandou pregar. Doa a quem doer. Glória a Deus. Você sabe por que não se prega mais contra o homossexualismo? Você sabe por quê? Porque os crentes têm medo de serem perseguidos. Glória a Deus. Sabe por quê que a igreja não prega mais contra a política maldita do diabo que entrou no meio da igreja? Com medo de ser perseguida. Só que Jesus falou no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18, Jesus falou: se o mundo vos odeia, sabei que antes de vós odiou a mim. Glória a Deus. Aleluia. Jesus falou no Evangelho de Mateus, capítulo 24, vocês serão odiados por todos por causa do meu nome. Oh, glória. Você conhece alguém que é odiado por causa de Jesus Cristo? Com este evangelho que é pregado por aí, ninguém será odiado. Porque é um evangelho que não prega contra a idolatria. É um evangelho que não prega contra a feitiçaria. É um evangelho que não prega contra o homossexualismo, que é um ato abominável diante dos olhos do Criador. Glória a Deus. É por isso que é uma igreja frouxa, é uma igreja morna. E Jesus está a ponto de vomitar da boca dele. Glória a Deus. Porque dizem que estão vivos, mas estão mortos. Crente que tem medo de morrer por pregar a verdade, nunca foi crente. Porque até o nosso Salvador morreu por pregar a verdade. João Batista perdeu a cabeça porque pregou a verdade diante de um rei corrupto. Ele falou na cara daquele rei que ele estava em adultério e se morresse seria condenado. Glória a Deus. Paulo pregou diante de dois reis, escreveu, ele expôs toda a corrupção daquele povo de Israel diante do rei Agripa e diante do rei Festo. Foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Sabe por quê? Porque pregou a verdade.
Porque não era omisso, não era um crente covarde que fica dentro de quatro paredes, baixando a cabeça para pastor. Crente, verdadeiro cristão, ele não vela pela própria vida, sabe por quê? Porque um defunto andando na terra já está morto. Glória a Deus. É por isso que Paulo falou: não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, se Cristo vive em você, por que você tem medo de morrer? Porque Cristo venceu a morte. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 52 e diante, o apóstolo Paulo fala: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado. Verdade, Senhor. O mesmo apóstolo Paulo, no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito da vida é Jesus Cristo. Dá nojo, dá ânsia de vômito, de ver que situação espiritual está a igreja de hoje. Uma igreja que tem medo de pregar a verdade, porque tem medo de ir para a cadeia. Você não é melhor do que Paulo. Eu não sou melhor do que Paulo, Pedro, Tiago ou João, que morreram dentro de cadeias, foram decapitados porque pregaram a verdade. Glória a Deus. Se for para morrer, se for para ser preso por causa do evangelho, para mim é uma honra. Terei o maior orgulho de estar dentro de uma cela e falar para os detentos lá dentro: estou aqui preso porque preguei a verdade, porque expus as escrituras nua e crua da forma que ela tem que ser pregada. Glória a Deus. Da ânsia de vômito, tristeza na alma, de ver que situação se tornou a igreja, uma igreja corrupta, que prega por interesse, por dinheiro. É por isso que prega o que agrada as pessoas, não prega o evangelho na sua verdade. Prega o evangelho por interesse, porque alguém está dizimando, porque alguém está ofertando, porque alguém está sustentando aquilo que se chama templo. Porque o verdadeiro templo sou eu, sou você, que habita o Espírito Santo do Criador. Glória a Deus. Glória, Senhor. É por isso que o Senhor, o eterno Criador, estava falando por intermédio de Jeremias. Os animais conhecem o tempo da sua ribação, o tempo do frio, do calor, do inverno. Mas o meu povo não conhece o fim. O profeta Isaías, no capítulo 1, versículo 2 e 3, ele diz: o boi conhece o seu dono, o jumento sabe a manjedoura a qual ele vai comer a comida, o seu capim, mas o meu povo não me conhece. Verdade, Deus. Chega o ponto do Criador achar o animal mais obediente a ele do que a criatura que ele fez a sua imagem e a sua semelhança. Glória a Deus. O profeta Malaquias, no capítulo 1, versículo 6, ele fala: o filho honra o seu pai, o servo honra o seu senhor. Se eu sou o vosso pai, aonde que está o meu respeito? Se eu sou o vosso senhor, aonde que está a minha honra? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Isto é a situação espiritual de hoje. É uma igreja que não conhece, que não prega sobre o arrebatamento, que não prega sobre o apocalipse, que está próximo, que nós estamos vivendo os tempos do fim. É uma igreja que só quer fazer campanha, porque estão interessados em dinheiro. Homens corruptos, misturado com a política do diabo. Porque se você não sabe, quem matou Jesus foi a política e a religião.
Pilatos era um governador político. E Caifás e Anás eram dois sacerdotes religiosos. Se você não sabe, só para refrescar a tua memória, quem matou Jesus Cristo foi a religião e a política. É por isso que os dois não agradam a Deus. É por isso que a igreja verdadeira de Cristo não se mistura com religião e nem com política. A religião é a causa de grande lucro. A política do mesmo jeito. É por isso que os dois andam de lado a lado. A política e a religião sempre andaram de lado a lado. Política e religião. É por isso que tem um ditado no mundo que fala: tem três coisas que não se pode discutir: política, religião e futebol. Sabe por quê? Porque as três coisas são do diabo. É por isso que não pode discutir. Porque se discutir da morte, da briga, da confusão. Sabe por quê? Porque pertence ao diabo. Foi ele que criou. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz, no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27 e 26, que a verdadeira religião que é aceitável a Deus, socorrer os órfãos, as viúvas, e não se contaminar com este mundo podre. Isto que é religião. Quem inventou a religião foi o diabo. Foi ele que criou a religião. Glória a Deus, aleluia! Jesus não trouxe religião. Jesus trouxe salvação no seu nome. Existe outro ditado maligno que existe no mundo: todos os caminhos levam a Deus. Mentira do diabo. Só existe um caminho que leva a Deus. Evangelho de João 14, versículo 6. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Glória a Deus. Então, para com esse negócio que todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Todos os caminhos levam ao diabo, não a Deus. O único caminho que leva a Deus é a sua palavra, a obediência à sua palavra, ao seu evangelho. Sabe por que você se escandaliza com a verdadeira pregação do evangelho? Porque está acostumado com o evangelho de açúcar, o evangelho de doce, mel. Venha, receba a tua vitória. Venha, receba o teu carro. Aqui não tem vitória nenhuma. Aqui tem salvação, se você o aceitar como único e suficiente Salvador da tua alma. Jesus não pregou com buquê de flor para ninguém. Jesus pregou a verdade nua e crua, que ninguém quis receber. Porque no Evangelho de João, João fala: ele veio para os seus, e os seus o rejeitaram, o negaram, não quiseram receber. Por isso que a igreja de Cristo está para anunciar a sua palavra, anunciar que ele está voltando. E o Jesus que está voltando não é aquele Jesus que foi crucificado, é outro. Ele virá com corpo de glória, montado no cavalo branco, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele nunca foi coitado. Glória a Deus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E ele não precisa de homem para o defender, porque ele, o nome dele está acima de todo o nome. Só existe um aqui na terra que testifica a respeito do Senhor Jesus Cristo. Chama-se Espírito Santo e a sua igreja. A sua igreja, a noiva dele, aquela que ele comprou com seu sangue. É por isso que está chegando os últimos dias. Estamos anunciando para você que o rei está voltando. O rei, não é o presidente, não é o Lula, não é o Bolsonaro, é Jesus que está voltando. É ele que está voltando.
É Ele. Glórias a Deus.